Marcos capítulo 11, versículo 11. Repitam assim comigo: Jesus entrou no templo. Jesus entrou no templo Em Jerusalém. em Jerusalém E observou tudo. e observou tudo. Uma das coisas que me chama a atenção neste versículo 11 do capítulo 11 de São Marcos, talvez até passe desapercebido quando nós lemos a narrativa do Evangelho, é que Jesus era um bom observador. Jesus observou tudo, é o que Marcos vai nos dizer, que nada, absolutamente nada escapou ao seu olhar. Ele estava no templo observando o que cada um fazia, desde os sacerdotes que presidiam o culto litúrgico, desde aqueles que estavam no templo com outras intenções que não a vida espiritual ou a adoração a Deus, o Pai dele, mas que faziam do templo um comércio, uma maneira de viver o mercantilismo dentro do templo. Interessante porque o olhar de Jesus é sempre meticuloso. E é muito importante que nós tenhamos isso na nossa cabeça, na esfera da nossa consciência, de que nada, minha gente, absolutamente nada escapa ao olhar de Deus sobre cada um de nós. E eu não estou falando de um olhar de curioso, de um olhar de alguém que está irritado simplesmente. Eu estou dizendo o olhar que Deus tem sobre todos nós. A gente pode enganar o próximo, a gente pode enganar o outro, a gente pode enganar o marido, a esposa, o filho, o bispo, o papa. A gente pode enganar o colega, a gente pode enganar o familiar, a mãe, o pai, mas a gente nunca vai enganar a Deus. Aquele mesmo Jesus que estava olhando meticulosamente o que os outros faziam no templo, é o mesmo Deus que olha meticulosamente o que nós fazemos, sobretudo quando estamos no nosso segredo, no nosso anonimato. Às vezes nós achamos que ninguém está vendo o que estamos fazendo, ledo engano. Deus vê tudo, e Deus não tem memória curta. A memória de Deus é eternamente perfeita. Esse é um primeiro dado do texto em si. Mas veja que o templo parecia a 25 de março em São Paulo uma bagunça. Conversavam, vendiam dentro do átrio do templo. O pátio do templo era um lugar sagrado. Fizeram do pátio um lugar de comércio, o que não é muito diferente em alguns setores do cristianismo, das igrejas, do templo e etc, e etc, e etc. E eu não estou falando só de igreja protestante não, católicas também. A grande pergunta talvez que nós precisávamos fazer hoje é: será que Deus está contente com as nossas igrejas? Será que Deus está satisfeito com os nossos cultos? Não sei, eu não sou Deus. No versículo 15 até o 17 há um segundo momento dentro do texto. Digam assim comigo: chegaram a Jerusalém. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo. Jesus entrou no templo. Veja que primeiro ele vê, reflete, analisa. Nada em Jesus é feito sem cautela. Nada é feito sem pensar primeiro. Olha agora, no outro dia, primeiro dia ele só analisou. No segundo dia, então, ele vai para a ação. Isso é interessantíssimo. Diga-se comigo: entrou no templo. Entrou no templo. E começou a expulsar os que vendiam. E começou a expulsar os E os que vendiam. compravam no templo. Os que compravam no templo.
Olha só o que ele vai fazer agora. Aquele Jesus meio meloso, açucarado, bonzinho, loirão, do olho azul, bonitão, que parece um Jesus de filme. Aqui cai por terra, minha gente. Aqui é um Jesus que está com uma ira, e uma ira santa, nervoso, fora de si até. Diga-se comigo: derrubou as mesas Derrubou as mesas dos cambistas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. e as cadeiras dos vendedores de Não pomba. deixava que ninguém carregasse nada Carregasse através do nada. templo. Através do templo. E aí ele vai dizer uma coisa importante: minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Vejam, no dia seguinte a faxina. Primeiro eu vejo o lixo, depois eu faço a faxina. Você imagina se Jesus metendo o pé em barraca, metendo o pé em tudo que era tipo de feira que estava estendida no átrio do templo. Você imagina a confusão que foi isso aqui. Isso para dizer, o templo tem uma única intenção e um único objetivo, e por isso foi construído pelo meu Pai. O templo é um lugar para oração e não um covil para ladrões. A expressão covil para ladrões é esconderijo de ladrões. É aqueles que transformaram o templo num lugar de lucro, aqueles que se enriquecem em nome de Deus, aqueles que vendem a fé, aqueles que vendem Deus como um produto, e perdeu a intenção da gratuidade e da oração em si. Isso dentro de um contexto da expulsão dos vendilhões. Contextualizado, vamos mudar o propósito do evangelho de hoje, mas sem perder o contexto e o fio condutor. Duas coisas que agora eu quero trazer para a tua vida. Primeiro, presta muita atenção em quem está querendo entrar na tua vida. Presta muita atenção em quem está querendo entrar na tua história. E presta muita atenção em quem você coloca dentro da tua casa. Porque tua casa também é um templo. A tua casa também é uma igreja. Preste muita atenção, porque muita gente não está entrando na tua vida para lhe fazer bem. Tem gente que vai entrar na tua vida para brincar contigo, com os teus sentimentos, com a tua história, que vai deixar lixos, venenos, toxinas, e que depois vai sair da tua vida e vai deixar você na pior. Ora, se Jesus respeitava o templo, a construção civil, quanto mais eu e você, que somos templos vivos do Espírito Santo. Toma muito cuidado, observe quem está ao teu arrebol, observe os gestos, o comportamento de quem está querendo entrar e que vai bagunçar depois completamente a tua família, o teu casamento, a tua história, a tua profissão e a tua psique, o teu psíquico, o teu psicológico. Segundo, não titubeie. Não procrastine. Não protele em fazer uma faxina, em tirar tudo aquilo que perturba a tua saúde mental, em se afastar de
tudo e todos que fazem mal a ti, porque você é templo escolhido onde Deus mora. Não é pecado se afastar de quem nos faz mal, minha gente. Não é pecado dizer: eu não quero você na minha vida, na minha história e na minha particularidade. Eu não quero. Portanto, os ensinamentos de Jesus para mim e para você, para o prático da vida, para hoje, são dois. Observe tudo. Tudo. Tem muita gente com cara de bonzinho, mas que destila veneno por onde passa. E às vezes faz parte da tua própria família. Segundo, não permita que o lixo se acumule, porque depois vai dar um trabalho muito grande para te limpar tudo isso. E aí vem a depressão, e aí vem a melancolia, e aí vem os remédios, e aí vem o divã dos psicanalistas, e assim por diante. Limpa, mas limpa com fé. É o que Jesus hoje nos ensina. Presta atenção num primeiro momento e faça faxina no segundo momento. Ei, um conselho mais prático ainda: não coloque dentro da tua história e da tua casa alguém com muita facilidade. Não faça isso, porque mais tarde você se arrependerá. Seja alguém criterioso e cauteloso, que para entrar na tua vida passe pelos teus critérios. Esse é o caminho da saúde mental, física e espiritual. A Jesus uma salva de palmas.